Boa noite para todos, este é o programa Militão e Militão. Olha, o Carlos Alberto Garcia, que é o ídolo do Londrina e hoje gerente comercial da Rádio Paiquerê AM, ele vai receber a Ordem Estadual do Pinheiro, que é a maior homenagem que o governo do Paraná presta a alguma personalidade, algum cidadão paranaense. E ele merece, pela história que tem no futebol, no esporte. É realmente um cidadão exemplar, o Carlos Alberto Garcia. E além de tudo, é uma figura muito simpática, realmente acessível a todos, e participa das coisas da cidade de Londrina. Muito bem, confira aí a linha de produtos de Natal da Hashimitsu. Deixa eu te dar uma dica legal para você comprar carne bovina e suína, que é o supermercado Santarém. Sabe por quê? A produção é própria. Lá no Mato Grosso, aqui no Paraná também. Inclusive a produção de suínos é feita numa propriedade de Viporã, com o cruzamento para o porco light. E ele faz lá todos os embutidos, tal, tudo produção própria, impressionante. Inclusive a pimenta que ele põe, é um dos segredos dele que ele põe nos embutidos, que o supermercado Santarém põe nos embutidos, é produzido nas propriedades do seu Ramiro, que é o grande executivo, o grande proprietário do supermercado Santarém. Confira aí. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. E agora vamos conversar sobre assuntos que interessam a você que está em casa. E para tanto, aqui comigo estão os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e Louriberto Gonçalves, sempre com assuntos inteligentes. Doutor Leonardo, tudo bem? Bom, Marcelo, boa noite, tudo bem? Doutor Louriberto, como vai? Tudo bem, Marcelo, obrigado pelo convite, boa noite a todos. E o doutor Leonardo, com quem eu vou começar conversando, dentro da reforma trabalhista, trouxe um tema interessante aqui, que é o trabalho intermitente. Você que não sabe do que se trata, às vezes você é até empresário e não sabe do que se trata. Doutor Leonardo, como é que funciona o contrato de trabalho intermitente? Olha, Marcelo, foi uma das exigências aí, do empresariado, para incluir esse texto na reforma trabalhista. O que é o trabalho intermitente? O trabalho intermitente é aquele que é exercido pelo empregado de forma subordinada, mas que não tem uma regularidade. Assim, Por exemplo, não tem que trabalhar todos os dias da semana, ele não tem uma jornada fixa. Então a empresa precisa de uma demanda lá maior. Aí ele pode chamar o empregado para trabalhar. Não tendo necessidade desse trabalho, ele pode ficar em casa e a empresa é obrigada a notificar ele com 24 horas de antecedência que ele terá que trabalhar. Então é uma forma mais fácil, digamos assim, de, por exemplo, aquelas indústrias ou atividades que são mais sazonais, eles têm uma facilidade por meio desse contrato de trabalho. E como é que será feita essa contratação, doutor? Bom, a contratação ela é feita normal, ela tem que ter o registro na carteira de trabalho. Ah, tem que ser registrado. Tem que ser registrado. Mas não precisa estipular certinho quais são os horários de trabalho e a jornada lá. Só tem que estipular qual que é o valor hora de trabalho da pessoa. E esse valor hora não pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo. Então você pega lá o valor do salário mínimo, divide por 220, ou da categoria que a pessoa exerce a atividade lá. Então vai pegar o salário que é no sindicato, pega aquele salário, divide por 220, tem que constar esse valor hora na carteira de trabalho dela. Entendeu? É assim que funciona. Tem mais alguma coisa assim que tem que constar o local onde vai ser a prestação do serviço e o pagamento da remuneração, que forma que vai acontecer. Ah, bom. Tudo bem explicadinho, então. Tô vendo aqui. Tem que ser explicado. E existe alguma entidade contestando essa norma? A Federação Nacional dos Trabalhadores dos Postos de Combustíveis e Derivados, ela entrou com 2 ADIM já no STF para contestar
esses artigos que tratam sobre o trabalho intermitente. Ah, é? Foi feito isso porque eles entendem que isso prejudica o trabalhador. Como ele não tem como saber quando e onde, quando ele vai trabalhar, ele é notificado com 24 horas de antecedência, isso prejudicaria os vencimentos dele ou qualquer tipo de planejamento que ele tivesse. É bom saber também, Marcelo, que essa norma aqui, ela já sofreu alteração já. Ah, é? A reforma trabalhista entrou em vigência no dia 11. Já mudou alguma coisa. E logo alguns dias depois já foi editada a medida provisória 808. Que tratou de colocar essas questões aqui em relação a como que seria feito o contrato de trabalho, né, no registro na CTPS e o valor da hora de trabalho. Então, assim, para o empregador é uma coisa boa, está valendo ainda essa regra, né, que pode contratar um empregado por intermitente. Mas é bom tomar cuidado com isso, porque se caso seja declarada a inconstitucionalidade desses artigos, e aí? Pode ser que tenha algum efeito, né, posterior, porque vai depender a gente fala, efeito moderador que o STF vai dar na declaração da inconstitucionalidade. Então, pode contratar, mas é bom ficar alerta que isso pode ter alguma consequência depois, caso o STF volte atrás ou declare inconstitucionalidade desse tipo de trabalho. A consequência é sofrer uma ação de indenização. Uma ação trabalhista decorrente desse tipo de contrato. Olha, cada coisa, né? A reforma está aí, mas ao mesmo tempo o povo é fogo. Doutor Loriberto, nós já falamos algumas vezes sobre algumas coisas de previdência privada. Vamos dar continuidade ao assunto, não é isso? Isso. E hoje eu vou questionar o doutor Loriberto aqui. Parece que existe pelo menos 2 tipos de planos de previdência privada. Quais são os tipos, doutor Loriberto? E quais as diferenças? Existe o PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, e o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre. E a diferença entre os dois, ela se resume basicamente aí em questão tributária, né, que você tem que adequar para pagar menos tributo. Interessante. As siglas são bonitas, né? Como o contratante faz para optar pelo melhor plano de acordo com as suas condições, doutor Loriberto? Quem faz a declaração de imposto de renda, aquele formulário completo, o ideal é que ele opte pelo Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL. E aquele que faz a sua declaração de imposto de renda pelo aquele simplificado, né, daquele termo simplificado, ele deve optar pelo Vida Gerador de Benefício Livre, justamente para que tenha um melhor aproveitamento aí sobre a questão tributária. Em relação a planos mais conservadores e arrojados, o que isso significa? O plano conservador é aquele plano que a própria pessoa vai optar por um plano mais conservador quando ela não quer correr riscos. Ou seja, porque o plano de previdência privada, ele tem aqueles que têm mais, outros menores, mas todos têm risco, né? Então ele vai optar por aquele que é mais conservador. O que é o conservador? Aquele que aplica os valores em títulos da dívida pública, por exemplo, esses títulos oficiais. Então, efetivamente, esses conservadores, eles têm um menor rendimento, né? Mas, por outro lado, uma maior segurança. E aqueles que são mais arrojados já são aqueles planos que pegam aqueles valores, ou boa parte deles, tem um percentual que pode ser aplicado, e aplica, por exemplo, onde existe um risco maior, que é nas ações. Mas, por consequência, também existe aí uma possibilidade de ganho maior a médio e a longo prazo. Então, a pessoa tem que analisar bem todos esses aspectos aí. É verdade. Qual outro fator que deve pesar, doutor Loriberto, na escolha de um plano de previdência privada? Segundo os técnicos e entendidos, um fator importantíssimo é a questão do percentual de taxa de administração. Ela tem que chegar no máximo 1%. Se for superior a isso, ela vai corroer boa parte dos ganhos. Então já é prejudicial a quem opta por esse plano. E tem, né? Taxa maior de 1%. Tem taxa maior de 1%. E uma outra questão também que deve ser levada em conta é a taxa de carregamento, que são taxas administrativas e taxas de corretagem que são aplicadas quando aquele que optou por aquele plano quer retirar todo o valor antes de determinado período. Isso aconteceu comigo. Com certeza você teve que pagar algo mais além da taxa de administração. Eles fazem isso justamente para desestimular
que hajam esses saques, né? Ou seja, quando eu saco já vem descontado essa taxa de carregamento. De carregamento, exato. Olha que coisa, hein? Os caras só ganham, hein? Doutor Liberto, quais desses 2 fundos estão tendo menor desempenho considerando esse último ano? Os mais conservadores ou os mais arrojados? Esses conservadores, em relação aos arrojados, ficaram bem para trás. Esses que são mais, que aplicaram em ações e essas opções com mais variáveis e mais riscos, tiveram muito mais lucratividade em ganho real do que os conservadores. Mas tem que se destacar que se deu especialmente por um fato que o dinheiro ficou escasso, as empresas não conseguiram acessar muito ao BNDES e foram para o mercado. Então, optaram precisam de dinheiro e pagam um pouco a mais. Isso efetivamente se reverte em lucro para os planos que optam por esse tipo de risco, esse tipo de aplicação. Algo que pode mudar da noite para o dia, não é isso? Pode mudar. O último ano foi excelente para esses mais arrojados, mas pode, de repente, de uma hora para outra, ter perdas grandes também, né? Então tem que se cuidar muito, né? Tem que ter bastante cuidado. E nesse caso, você optou por um plano que é mais arrojado e o plano quebrou, você dançou junto, não é isso? Dança junto, é o que nós temos aí, né? No nosso país está acontecendo muito disso. Motivo pelo qual nós estamos falando até de previdências, e vamos depois falar previdências de forma alternativas também, que vai depender da própria pessoa e tal. Mas o que eu quero dizer, Marcelo, só relembrando, previdência privada não faz milagre. Imagine ali um vaso onde a pessoa vai depositando dinheiro, e várias pessoas vão colocando no mesmo lugar. Determinadas pessoas vão administrar aquilo, são seres humanos, passíveis de erro, de uma série de coisas. Então você vai ter que fiscalizar para ver se aqueles valores, inclusive os teus, estão sendo bem aplicados, estão sendo direcionados. Não há milagre, não, eu vou aplicar e daqui vai ter um milagre, daqui vai produzir, daqui tanto tempo. Não é, aquele dinheiro que você mesmo aplica vai dar um rendimento que vai pagar aquelas pessoas que trabalham com aquilo ali e depois o que sobra é o teu benefício. Não há nenhuma multiplicação assim fora do comum, né? Tem que deixar isso bem claro. Obrigado, doutor Loriberto. Grande abraço. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigadão, doutor Leonardo. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Militão e Militão. Super pré-internet da Sercontel. Para quem não sai da internet, franquia mensal de 4 GB sem bloqueio. Para quem quer ligar sem se preocupar com nada. Ligações locais e SMS à vontade para qualquer operadora. E para quem não quer se preocupar com recargas, recarregue e use por 1 ano por apenas R$ 4,90. Sercontel, super pré-internet. Você faz uma recarga, turbina seu celular e usa como quiser. Mais informações, ligue 1051. Husker, a batata deliciosamente crocante. Husker. Promoção Amuleto da Sorte Gin-Gin. Compre na Gin-Gin Culinária Asiática e ganhe uma raspadinha para concorrer a 10 prêmios de R$5.000 e 2 Nissan Kicks. Não perca a chance de começar o ano de carro zero e dinheiro no bolso. Confira a unidade mais próxima de você. Vem pra Gin-Gin. No centro de Londrina, no complexo comercial de maior sucesso, a Van. Leo Cosméticos e agora Cobase, o shopping do seu animal. É a maior rede pet shop do Brasil, com mais de 70 mega lojas, modernas, completas, diferenciadas. Cobase, venha conhecer, você vai se apaixonar. Desenvolvimento. É isso que os investimentos do governo do estado e o trabalho da nossa gente têm garantido ao Paraná. Em Londrina fica uma das bases do BPM-OA instaladas no estado. Essa aqui atende 90 municípios da região em missões de policiamento e resgate. As obras de duplicação da BR-376 entre Apucarana e Jandaia do Sul já foram concluídas, assim como a duplicação da PR-445,
que também trouxe mais segurança para toda a região. Governo do Estado, sempre a favor dos paranaenses. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Olha uma história interessante que vem da região de Cornélio Procópio. E é verdade que nós estamos em crise econômica, não é? Mas recentemente, coisa de 90 dias atrás, um dono de uma fazenda, inclusive comprou a fazenda ano passado, ele foi numa concessionária de trator, comprou as máquinas, R$2 milhões, certo? E normalmente todo agricultor que faz isso, né, agropecuário, financia. O cara falou, quais os seus dados para financiamento? Ele falou, não, vou te passar o depósito agora. Pagou à vista, R$2 milhões. A crise é para alguns, para a maioria, mas tem uma minoria que não está em crise, esse aí não estava. O pessoal da concessionária vibrou, né? R$2 milhões à vista. Que venda bacana, né? São coisas do Brasil em plena crise econômica. Fica com a dica de inglês da FD English. Hi guys, I'm Dora and this is FD TV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas, sem blá blá blá. A palavra perder em inglês tem duas formas, dependendo o que perdemos. As palavras são miss e lose, mas na maioria das vezes nós usamos eles no passado. No passado são missed e lost. Perder algo por não achar é lost. I lost my key. He lost his phone. Perder uma competição ou guerra também é lost. We lost the game. My team lost yesterday. Já a palavra perder algo por atraso é missed. I missed the bus. Eu perdi o ônibus. I woke up late and I missed the morning meeting. A palavra perder, de não escutar ou de não ver, também é missed. I missed your call. Eu perdi a sua ligação. Did you see the last episode? No, I missed it. So, remember, perder por competição ou perder e não estar achando algo, a palavra é lost. Se você perder algo por atraso, ou de não ouvir ou de não ver, a palavra é missed. Essa foi a dica de inglês com FDTV. Muito bem, no programa de agora, né, nós vamos conversar com o advogado Caio Biasi, né, que é o consultor do SESCAP Londrina, né, um advogado muito conhecido em Londrina, muito conceituado, e veio falar sobre o assunto do momento na área jurídica, que é a vigência da reforma, das novas leis trabalhistas, da reforma trabalhista, que agora não é mais expectativa, agora está valendo. Boa noite, doutor Caio, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui com você e com seus espectadores. Entrou quando em vigência a reforma trabalhista? A reforma trabalhista entrou em vigência no último sábado, dia 11/11. Que engraçado, né? No sábado. No sábado, 11/11. Na prática, a partir de segunda-feira já estão vigindo aí as novas normas da reforma. Doutor Caio esteve recentemente no seminário jurídico da FENACOM em Brasília e inclusive participou de um debate com o ministro do Superior Tribunal Federal, Luiz Fux, não foi isso? Foi isso. Nós tivemos no evento lá e participamos, entre outras autoridades do mundo jurídico aí, com o ministro, que é uma figura simpaticíssima, diga-se de passagem, Marcelo. E a reforma trabalhista, ela é boa ou é ruim? Agora que ela já está na prática, né? Marcelo, eu acho que no âmbito geral a reforma trabalhista é muito positiva. Eu acho que ela é boa. A crítica que eu faria, se você me permite, é que a reforma foi elaborada a toque de caixa, em função de um objetivo talvez político, e em razão dessa pressa, ela vai precisar de correções em alguns pontos. Mas no geral a reforma é positiva, na minha opinião. Já tem processo tentando parar tudo, não é? A reforma tem sido muito questionada. Por exemplo, já existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas pela Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal, algumas outras por entidades de classe, a ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, agora no final de outubro, realizou o seu encontro anual e
fez severas críticas à reforma, inclusive declarando expressamente em relação a diversos pontos que não vai aplicar na prática os pontos porque entende que eles são inconstitucionais ou que ferem convenções da OIT, das quais o Brasil é signatário e tem status de norma constitucional. Então, assim, nós vamos enfrentar um período de turbulências aí até a adequação. É aquilo que ninguém espera, mas, infelizmente, nós vamos passar por um período de insegurança jurídica. Né? O que os juízes, como você falou, Dana Matra, o que os juízes possivelmente não vão tornar prática na reforma trabalhista? Olha, são diversos pontos, mas eles entendem, para citar alguns, por exemplo, que o direito da lactante se afastar do trabalho em ambiente insalubre, a fixação de pontos, de parâmetros para se estabelecer indenizações por danos morais, a flexibilização da jornada de trabalho, de férias. Em suma, se eles levarem ao pé da letra, eles não vão aplicar grande parte da reforma. Só fazendo uma ressalva. A Ana Matra, os enunciados que ela publica, essas posições foram divulgadas nos enunciados, certo. Eles não vinculam, não têm força de lei, eles apenas refletem uma tendência de uma parte do judiciário. Então não significa que isso vai, mas reflete a tendência do juiz, e isso acaba me remetendo a um outro viés, que é o viés prático, efetivamente, Exato. Por do exemplo, processo. o empresário cumpre a lei. E aí? Pois é, o empresário cumpre a lei. É acionado na Justiça do Trabalho. Existe um juiz, por exemplo, que em determinado ponto não aceita, não reconhece como legítima a possibilidade de pactuação das férias em 3 períodos. Determina, norma clara da reforma, um dos pontos que talvez mais destacados aí entre alguns outros, e condena o empresário a pagar novamente essas verbas. O empresário, para ver essa decisão revista em segunda instância, fica sujeito a um depósito recursal, que em regra chega a quase R$10 mil. Nossa. Isso na prática compromete o dia a dia da empresa, porque nós temos aí mais de 90% do nosso parque empresarial constituído de micro e pequenas empresas. Você imagina o micro e o pequeno empresário tendo que fazer, por exemplo, 4, 5 depósitos recursais de R$10 mil cada um num período de 60 dias. Nossa, que é um desastre, né? Isso compromete, né? Então, assim, essas fases, essa fase de adaptação vai ser uma fase complicada. Nós estamos sugerindo, lá no SESCAP, aos nossos clientes de um modo geral, muita cautela na aplicação da reforma nesse período de transição. Né? Então é necessário, é preciso aplicar, tem todo o direito de aplicar, é previsto em lei, e lei é feita para ser cumprida, mas existem assim ainda muitos pontos de conflito sobre o que aplicar, em que momento aplicar, como é que nós vamos fazer com as ações, o que vai ser aplicado nas ações que já estão em curso, o que vai ser aplicado nas novas ações. As normas de direito processual, em regra, têm aplicação imediata. As normas de direito material, apenas para situações ocorridas após a vigência da lei. Então é uma discussão assim, nós vamos passar por um período turbulento, na minha opinião. Penso que nós vamos... Por exemplo, você falou da jornada de trabalho, só para dar um exemplo prático. Como é que o empregado pode pedir para reduzir o horário do almoço, é isso? Hoje, por exemplo, pode ser negociado, existe a possibilidade, mediante determinados critérios, de se flexibilizar os acordos de compensação. Então, entre esses acordos, o empregado pode optar, por exemplo, por fazer 30 minutos de almoço e sair meia hora mais cedo no final da jornada. Quer dizer, é necessário apenas que o período de refeição não seja inferior a 30 minutos. Isso é lei. Isso é lei. Mas é uma das possibilidades. Mas, volto a dizer,
é preciso ter cautela, sobretudo nesse momento. Esperar pelo menos as primeiras decisões judiciais, né, doutor Caio? No Brasil nós temos um fenômeno interessante, Marcelo, que disse aí nas discussões que é um fenômeno nosso, legitimamente brasileiro. Aqui nós precisamos ver se a lei vai ter eficácia ou não. É aquela história de saber se a lei pega ou não pega, que é o que se diz aí. Se não fica só no papel. Se não fica só no papel. Então, assim, eu acredito que a reforma trabalhista é uma realidade, acho que ela vai ter plena eficácia jurídica e social, ela vai pegar, mas vai levar um pouco de tempo, ela vai precisar de algumas correções, vai precisar de alguns ajustes aí. Então, assim, embora ela seja positiva e a gente nota com relação ao empresariado que muita gente está ansioso pela aplicação da reforma, é preciso ter cautela, consultar sempre o advogado, tomar cuidado na aplicação, e aí surgem várias coisas. Por exemplo, a reforma estabelece que agora os prêmios não integram mais a remuneração para efeito de reflexos em férias, 13º, FGTS, mas não basta chamar a verba de prêmio. Então é preciso que se estabeleça um critério para pagamento de prêmios, é preciso que isso seja bem estabelecido, porque a natureza da verba precisa ser de prêmio. Então tem que tomar cuidado, a reforma precisa ser aplicada com cautela, com muita, com assessoria, com consultoria, para que depois o empresário não corra o risco de abrir aí um passivo trabalhista oculto. É verdade. Os contabilistas, né, que uma das categorias que integram o SESCAP também, vão ser muito acionados, né? Porque o empresário já liga lá, o que eu faço aqui? Muito acionados, e fundamental o papel do contabilista na aplicação da reforma, porque na prática o contabilista é quem operacionaliza esses pagamentos. Então é ele quem calcula as horas extras, é ele que vai na prática verificar, por exemplo, o acordo de compensação, o que é prêmio, o que não é prêmio, o que integra, o que não integra. Então é fundamental, e o contabilista precisa estar também muito antenado aí nas questões da reforma. Ou seja, essa semana então, se saíram decisões, já saíram as primeiras decisões, né? Ou você acha que ainda não, que os juízes ainda estão dando decisões? Pode falar, doutor Caio. Não, eu acho que já saíram decisões. Ontem, por exemplo, já circulou aí na imprensa especializada, e até um fato curioso, uma decisão da região de Ilhéus, na Bahia, aonde um magistrado julgou totalmente improcedente uma reclamatória trabalhista de um empregado e o condenou a pagar as custas processuais e os honorários advogatícios da parte contrária, que é um dos temas da reforma, a possibilidade do empregado, em caso de perder a ação, pagar a sucumbência. E aí já veio o primeiro debate, por exemplo, a sucumbência se aplica nos processos que já estavam em andamento? O entendimento predominante se aplica porque é norma de direito processual, então ela tem aplicação imediata, inclusive nos processos que já estão andando. Mas vem a discussão, ela não seria uma norma de direito processual puro, dizem os que defendem a não aplicação, ela seria uma norma de direito processual material. Então esse já foi um caso que encheu as redes sociais ontem, e aí já temos opiniões para todos os lados. Doutor Caio Biasi, muito obrigado, grande abraço. Eu é que agradeço, um abraço, foi um prazer estar aqui com você, sempre muito bom. Ok, hora de ir embora, boa noite para todos.